Graças ao Senhor. Vamos continuar, pois fomos interrompidos por um acontecimento, por alguma coisa que nos impediu, porém nós estamos aqui para continuar de novo o que nós estávamos falando. Então, tudo aquilo que nós vimos ali foi um arranjo de Deus para que Moisés escapasse, pois ele tinha um plano sobre o Egito e sobre Israel, e esse plano ele tinha já designado com Moisés. Graças ao Senhor. Então, a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem do... De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Ela conheceu e ela sabia que o seu pai estava perseguindo Israel e queria a morte de todas as crianças. Veja como Deus vai mesmo até a casa do inimigo e usa o que ele quer. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele e tudo existe para ele. Faraó não deixou de existir para ele. A filha de Faraó não deixou de existir para ele. Moisés começou a viver para ele. A irmã de Moisés, Miriam, também viveu para Deus. A mãe de Moisés também. O que ela planejou, tudo era para Deus. Tudo isso veio a ser de Deus. Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Olha, Miriam foi muito esperta, rapidinha, chegou e certamente, minha senhorita, eu estou aqui, eu tenho um irmãozinho e a minha mãe pode dar mamar para essa criança." Veja só. Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" Como que ela teve essa ideia? No meio de tanto pensamento que ela podia ter, ela teve uma ideia de chamar alguém da sua tribo, ou seja, até claro que ela fez com sabedoria a sua própria mãe. Moisés foi amamentado pela própria mãe. A mãe que recebeu salário para criar o filho. Foi isso que aconteceu. Veja, parecia que estava tudo perdido, parecia que estava tudo caído, tudo determinado para acabar ali. Quando ela disse: "Eu vou chamar uma israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora." "Vá sim", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Veja. Aí a princesa lhe disse, com certeza que a Miriam falou para a mãe: "Mãe, toma cuidado, não fala quem é a senhora, não. A senhora fica quieta e aceita a proposta da moça lá, para criar o seu próprio filho. A senhora vai ficar perto dele para sempre e vai ver ele crescer." A princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse:
eu o tirei da água. A mãe amamentou a criança, recebeu salário, Moisés não morreu, viveu, e a princesa colocou um nome nele. Que nome eu vou dar para ele? Ah, eu achei ele nas águas. Ah, então eu vou pôr Moisés, porque das águas eu tirei. Eu tirei de dentro das águas. Então o nome dele é Moisés. Ela não pôs nome de reis, de Egito, de nada. Ela pôs um nome que Deus já havia determinado para Moisés. Veja, que coisa maravilhosa. Nós, muitas vezes, não entendemos. Porém, vemos que as mãos do Senhor, ela está sobre nós para cumprir o seu plano em nós. Muitas vezes nós não aceitamos. Nós queremos simplesmente o amor de Deus e dizemos sempre, todas as coisas de Deus têm que ser bonita, têm que ser maravilhosa. Não é possível que eu, como cristão, como crente, eu creio em Deus e eu estou sofrendo essa doença e agora estou sendo esmagado. Cadê Deus? Não, não pensamos assim. Pensamos ao contrário. O Senhor está conosco nessa hora tão difícil, nessa hora que nós, muitas vezes, caímos no pecado, caímos na desobediência, e por esses motivos e outros, também nós somos castigados para ter certas doenças, certas passagens na vida, certos sofrimentos, e assim como nós estamos sofrendo, podemos também ter a graça do Senhor e saber que o Senhor é tudo para nós na hora difícil, na hora da doença, na hora da tribulação, na hora do desemprego, na hora dos filhos desobedecerem os pais, na hora do amor, nós estamos tudo na hora da justiça também de Deus. Tudo isso é incluído para nós e trazido para nós por Deus, e Ele cuida de nós. Graças ao Senhor. O Senhor sempre cuida da nossa vida, do nosso amor, da nossa vivência. Para Ele, o homem é o seu plano e nós estamos nesse plano de Deus. Vemos ali em Gênesis, tudo o que Ele criou foi para honrar o seu nome, foi para glorificar o seu nome. E nós vemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal, muitas vezes ela está ali, funcionando em nós, e muitas vezes precisa até ela funcionar, para que o Senhor possa conhecer o nosso coração e nos libertar também. Nós precisamos ficar atentos, sempre buscando o Senhor na árvore da vida. Onde encontramos Ele? Na árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Ele é a nossa árvore. Então precisamos ter o cuidado e não deixarmos que as situações, que as fraquezas, que os pecados, ou seja, o pecado, né, que é um só, que é o Satanás, que é uma pessoa e que quer fazer o homem de seu escravo, mas que o Senhor nunca deixou, mesmo passando por coisas difíceis, coisas que muitas vezes nós achamos que não deveríamos passar, porque somos cristãos, como já falei. Então, aqui nós vemos que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu corpo, Ele cuida do seu povo, Ele cuida do homem que é a sua imagem. Graças ao Senhor. Então, nós vemos aqui que Ele, Deus, está presente. Hoje, nós vemos através desse contexto e trazemos para uma alegoria quem era Moisés, como Moisés viveu. Moisés foi a lei, Moisés foi tudo que Deus queria fazer com Israel ali no Egito, e assim Moisés viveu 120 anos. O Senhor cuidou dele, deu vida para ele, deu sabedoria para ele,
deu as tábuas da lei na mão dele e ele executou diante do povo de Israel, foi desprezado, muitas vezes ele era desprezado pelos israelitas, muitas vezes eles esbofeteavam espiritualmente falando, não é? Porque achavam que ele estava judiando deles e que ele não sabia o que era o sofrimento e que assim ele estava prejudicando a obra de Deus. Porém, Moisés foi firme de pulso, manso, como a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. E assim ele cuidou de Israel, cuidou do seu povo e conduziu o povo até aonde Deus mandou. Quando chegou a hora que Deus mandou, que chegou que estava completo, Deus disse para ele: sobe o monte e morre. Quem subiu o monte, já falamos aqui, mas só para lembrar, subir ao monte significa ir até o máximo. A lei foi até o máximo, até onde ela pôde, até onde ela pôde proteger Israel, até onde ela pôde ficar ali no Egito, trabalhando no meio do povo de Israel. Ela foi. Mas quando chegou um ponto, ela cedeu, porque não era mais para a lei. Agora seria a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi quando terminou a quinta dispensação do homem, graças ao Senhor. E o Senhor cuida de nós hoje, como a sua graça, como o seu amor, como a sua força dentro de nós para vivermos essa hora tão difícil que nós estamos passando nessa terra, mas graças ao Senhor. O Senhor pertence a nós e nós pertencemos a Ele. E também nós sabemos que precisamos estar falando do amor de Deus. Isso é que alegra o Senhor, falar do seu amor. Não é falar de nós mesmos. Falar de nós mesmos é fácil. Agabar e ter orgulho do que nós temos, do que nós fazemos, isso tudo é fácil. E está na árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso é até ajudado para se tornar mais fácil para falar. Mas nós precisamos falar da árvore da vida, dessa árvore que está dentro de nós e que ela precisa crescer, frutificar dentro de nós. Que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, que possam também estar atento com seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém.